E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para consertar o bug que eu estava tendo aqui no KDE-Neon. É um bug que tem relação com o Dual Boot com o Windows 10. Era o seguinte, aqui no KDE-Neon eu utilizo um fone de ouvido, um headset, e ele funciona bem, tranquilamente. Aí quando eu reinicio o KDE-Neon, eu vou para o Windows 10. Lá ele também funciona normalmente. Agora, quando eu saio do Windows 10 novamente para o KDE Neon, aí sim começa o bug. Acontece que quando eu saio do Windows 10 e volto para o KDE Neon, este headset, este fone de ouvido, ele fica mudo. Eu não sei o que acontece com o áudio aqui do Linux, que quando eu reinicio, ele fica mudo. E depois, quando eu inicio o Linux, ele volta a funcionar. Só que quando eu reinicio o Linux, vou para a tela do Groove, escolho o Windows. E depois, quando eu saio do Windows e volto para o Linux, eu não sei o que acontece. Ele volta mudo. O que era para acontecer normalmente é que na hora que o Linux reiniciasse, ele ficaria mudo e depois, quando iniciasse, voltaria a funcionar de novo. Então eu dei uma pesquisada aqui na internet, encontrei algumas pessoas também tendo este mesmo tipo de problema, de conflito de som entre Ubuntu e Windows. No caso aqui, de Kevin, de Cauã Mocelin, entre Ubuntu e Windows 7. No caso dele, ele entrava no Ubuntu, depois quando reiniciava para o Windows 7, o som ele não funcionava no Windows 7. Já que no meu caso é o seguinte, eu entro primeiramente no KDE Neon, vou para o Windows, e depois quando eu volto para cá de novo, aí o meu som fica mudo. Bom, então, dando uma olhada aqui, eu encontrei este site aqui, que deram para ele como uma sugestão aí para solucionar o problema dele. E entrei aqui neste site. E dentre as respostas aqui encontradas, aqui eu vi como uma solução foi esta daqui. Bom, aqui ele manda eu entrar neste arquivo aqui, o AUSA Utils, que fica na pasta etc. Dentro dela tem o init.d. Então, eu vou aqui entrar no terminal, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Aqui já está o comando. Vou abrir com o Kwrite, colocar a senha. Bom, aí aqui na resposta ele manda editar a linha 378. Só que aqui é o Ubuntu 9.10. Então, já houve muitas modificações. Eu estou agora com o KDE Neon, que é baseado no Ubuntu 16.04. Então já mudou muita coisa. Nós não temos essa linha aqui. Então eu pesquisei por esta linha aqui, por esta mensagem aqui. Ao abrir, quando eu pesquiso por ela, aqui, Ctrl F, vou colocar aqui. Sai exatamente onde eu quero. Aqui vocês estão vendo a mensagem que tem lá. Multi in Zero Levels. Bom, eu não entendi direito o que significa esses levels que tem aqui. Mas o que eu consegui entender, pelo que eu pude entender aqui, é que quando o Linux ele reinicia,
e o status vai para 0. Aí está dizendo aqui, quando o status é 0, vai mutar, ou seja, vai ficar mudo. Aí, quando eu reinicio, eu entro no Windows, o status ainda está mudo. Mas, de alguma forma, quando eu saio do Windows e volto para o Linux, esse status continua mudo. Mas eu acho que esse status não ficaria mudo se eu apenas reiniciasse o Linux. Porque quando eu reinicio o Linux, esse status ele vai para 1. Como vocês estão vendo aqui, este comando aqui, esta linha aqui, ela estava com um 1 aqui, não estava com 0. Esse 0 aqui eu coloquei para poder acertar, para corrigir o bug. Aí como vocês estão vendo aqui, o status que faz o som não ficar mudo é o 0. O status que faz o som ficar mudo é 1. Então quando o Linux reinicia, o status vai para 1. E quando o Linux inicia, o status vai para 0. Aí, de alguma forma, quando eu vou para o Windows, esse status continua como 1. E quando eu volto para o Linux, continua como 1. Ou seja, mesmo eu reiniciando, eu não vou conseguir corrigir esse problema. Eu preciso desligar aqui o meu notebook para poder voltar ao normal. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso direito, eu até me compliquei aqui um pouco. Mas então é isso. Mudando o status aqui, estava 1 aqui, mudei para 0, que é o status normal, sem ser mudo. O meu headset, ele voltou ao normal. Quando eu estou aqui no Linux, reinicio para o Windows e volto para cá de novo, o meu headset ele não fica mudo. Ele fica normal, o som funciona normalmente. Então dessa forma eu pude corrigir o problema que eu estava tendo de conflito entre o KDE-Neon e o Windows 10, que era exatamente em relação a esses status que vocês estão vendo aqui. O status igual a 1, ele fica mudo, muda para 0, muda e 0 os levels, e o status igual a 0, o som volta a funcionar normalmente. Então é isso, pessoal. Este vídeo aqui foi para mostrar para vocês como eu solucionei este problema de conflito de áudios entre o KDE Neon e o Windows 10. Acredito que isso também funciona para qualquer distro, independente de ser baseada no Debian ou não, baseada no Ubuntu ou não. Então é isso, agradeço por você ter assistido e até a próxima.